Bem-vindos ao podcast Central do Varejo, edição especial do Rio Grande do Sul, com muitos cases, muitas provocações. E eu estou aqui com o meu co-host, amigo da JET, Rodrigo. Boa tarde. Como vai, Elifas? Olá, pessoal, tudo bem? Todo mundo que está assistindo, ouvindo a gente aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho com o Sebrae para a gente poder entender o que a gente pode trazer de novidades aqui para o pessoal e trazer algumas coisas novas. Solta a vinheta. E estamos aqui com ele, que é o coordenador estadual de varejo do Sebrae do Rio Grande do Sul, Fabiano Zorteia. Prazer te ter aqui, meu querido. Pô, muito bom estar aqui com vocês, Elifas, Rodrigo, que bom a gente poder se encontrar e falar um pouco sobre varejo, empreendedorismo, né? Exatamente. Sobre as que importam para o nosso país. E como é que tá, né? Tu que tem tido, né, essa estrada muito grande no varejo, esse ano também, a gente que te acompanha vê que tá, né, indo a muitos lugares, levando muita informação. E até vejo uma tendência muito maior das pessoas quererem se conectar mais com as tendências, com o que está acontecendo, porque é um momento que tem muita coisa vindo, né? Muito exponencial, tanto tecnologia, mas também, né, de ferramentas para o varejo como modo geral físico. Eu acho que, a gente está tendo alguns movimentos no mercado. Primeiro, o varejo cresceu, né? 5% no primeiro semestre, depois, ou durante esse crescimento, veio o hype da inteligência artificial, né? E aí, quando vem assuntos assim, mais, eu preciso entender um pouco sobre isso, ao menos um pouco, né, formar opinião, esse buzz ele fica equalizado nos eventos, né, nacionais e internacionais, e parece que dá aquela, né, inquietação na turma de, eu preciso me conectar com quem está entendendo um pouco mais do que eu, né, desses assuntos, preciso estar um pouco mais fora da empresa do que dentro, preciso frequentar lugares onde eu possa ter a oportunidade de aumentar meu repertório. E eu notei isso esse ano, né? A gente brincava, né? Trocando ideias sobre agendar aqui para estar aqui junto e tal. O corre está bem maior, né, do que os 2 anos anteriores, do ponto de vista de demanda por capacitação, demanda por, né, palestras, eventos. Então, bom, está sendo um ótimo ano para o meu trabalho. E o Fabiano, ele participou e participa há muitos anos já da NRF, leva grupos de empresários aqui do Rio Grande do Sul, e também participou da Feira Brasileira do Varejo, né? Então, que também teve uma superação de público. E puxando esse gancho, tu que vem dessas tendências, fala-se muito sobre o poder do varejo físico, e ao mesmo tempo tu está indo em vários eventos levando hoje essas provocações. Também tem sentido isso, que apesar de um mundo que as pessoas tenham muito mais facilidade de estar assistindo palestras, eventos online, elas estão preferindo ir para o físico. Isso é um movimento natural? Eu não sei se é tão natural, né, Lifas, porque eu acho que a gente ainda está aprendendo, a gente ainda está se organizando. Quando eu falo não natural, é porque a gente precisa planejar a agenda né? Ora, estou resolvendo a minha vida no digital, ora, estou resolvendo as coisas no físico, e essa vida híbrida, né, que a gente mesmo que criou, agora está funcionando para tocar nossas carreiras, nossas empresas, e eu acho que está, assim, retoma com força o desejo das pessoas de estar em ambientes físicos, em eventos, e a Feira Brasileira do Varejo foi um indicador disso, né? Foi a maior edição de todos os tempos. E ao mesmo tempo que as pessoas estão otimizando as suas agendas para fazer mais coisas através do digital, né? Então, eu ia no Uber para cá, né? A gente antecipou meia hora para gravar, eu ia resolvendo uma série de demandas que dá para ser em áudio, né? Não precisa de reunião, outro que pode ser um e-mail, outro que vai precisar de uma agenda digital e outro que vai ter que ser um encontro presencial. Né? E eu acho que a gente está se achando ainda nesse rolê, mas penso que cada vez, né, os empresários estão otimizando mais as suas agendas. Você tinha comentado, Fabiano, que cresceu 5% isso no último semestre. E então eu acho que talvez o pessoal também está procurando justamente entender como é que tá essas oportunidades, né? A gente falou bastante aqui com outros varejistas aqui. E como é que você está enxergando isso, principalmente daqui até o final do ano, que representa até a maior quantidade, né, de vendas quando a gente fala de varejo, né? Grande parte do varejo é esse semestre aqui que vai aumentar. E como é que você está enxergando isso aqui no Rio Grande do Sul e, obviamente, no Brasil? Boa pergunta, Rodrigo. Tem 2 datas, né? O Natal, sem dúvida, é a principal data, e o Dia das Mães, que é o Natal do primeiro semestre, né? Essas 2 datas são emblemáticas. Eu vejo que a gente não vai seguir crescendo tanto, assim. Eu acho que tem alguns movimentos que estão trazendo para o consumidor algumas ponderações para decidir compras, né? Essas questões de... tarifaço, né, tá aí, tá sendo debatido, e outros movimentos que estão acontecendo que envolvem questões políticas e econômicas
talvez não nos permitam seguir crescendo tanto. Talvez a gente vai ver até uma certa retração aí em setembro, outubro. Mas está sendo um ano positivo, né? Tendo em vista os anos anteriores e as dificuldades que a gente teve, né? Brasil e Rio Grande do Sul. Então, eu vejo um otimismo, mas não aquele otimismo que faz com que o empresário tenha um apetite maior de investimento. É aquele otimismo, poxa, tá melhor do que a gente imaginava, tá indo bem, mas ainda não vou investir, porque tem muita coisa, né? Daí ontem ficou mais forte a notícia da moeda, né? Do Drex, né? Que agora tá mais democrático esse assunto e vai ficar... E as pessoas, então, peraí, o que vai ser meu dinheiro? Isso tudo reflete no consumo, no que as pessoas vão gastar hoje de tarde, né? Então, acho que a gente ainda tem... Acho que o total vai ser um ano bom, mas não vejo uma possibilidade de manter um crescimento que foi surpreendente no primeiro. Mas será que é um momento também do varejista organizar a casa? Boa. Sem dúvida, né? Quando dá esse espaço, né, Elifas? Pô, tu sabe bem, né? Quando dá esse espaço, o varejo tem dois caminhos, né? Tem aquele cara que se retrai, né? Ele pensa, poxa, eu tô vendendo menos esse mês e agora não vai bater a meta, não bati a meta da semana, não vai ser da quinzena, tenho certeza que não vai ser do mês, o que faz? Pô, esse tempo é para organizar a casa. Pô, meu live commerce tá ruim, então agora eu vou acelerar o meu live commerce, né? É o momento para botar colaborador que está ocioso para fazer coisas que a marca precisa que seja feita. Só que isso exige uma maturidade, né, nessa gestão e de novo, quem está mais fora do que dentro pega um repertório maior e consegue tomar decisões mais rápido. Quem está muito focado no seu contexto, do seu bairro, da sua cidade, né, e das suas verdades, esse cara às vezes paralisa num contexto como esse. O Elifas tinha comentado que isso é bacana, né? Ou seja, você leva varejistas lá para os Estados Unidos, né? Eu acho que tem um monte de coisa que a galera também faz aqui e talvez olha e fala assim, olha, talvez não tá funcionando desse jeito aqui, talvez eu esteja fazendo melhor. O que você vê hoje, assim, dentro aí do Sebrae e dentro do que a galera tá fazendo aqui, que a gente tem de diferente, por exemplo, do que nos Estados Unidos ou nos outros lugares você acaba enxergando? Bem bacana essa pergunta, né, Rodrigo? Porque eu conduzo grupos de empresários para a NRF em Nova York há 13 anos. Então já passou 13 anos, já passou 600 empresários por esse programa. E é muito interessante, assim. Por vezes a gente pega as tendências e boas práticas, isso vira a grande inovação, né? Adaptando para cada contexto de cada cidade, bairro, né? Região, país. E isso vira uma grande inovação e se cria um negócio que cresce de uma forma que ninguém imaginava. Por outras vezes, é uma mudança de atitude que acontece no cara. E aí, pô, peraí, bom, já sabia que isso dava para fazer, mas vendo aqui, né, uma grande marca global, né, fazendo e assistindo, né, um CEO importante, trocando ideia nesse grupo, aqui normalmente tem 50, 60 empresários nos grupos e tal. Cara, peraí, dá para fazer. Então, eu observo dois movimentos. O cara que aumentou o repertório e que trouxe, sim, alternativas práticas, né, que por vezes só precisam ser lapidadas e adaptadas ao varejo brasileiro. E um outro cara que já estava num momento, né, de ir para um próximo nível, mas que precisava de uma mudança de atitude. Ele conseguiu a partir do convívio, né, com as grandes marcas globais, que Nova York, né, é um grande laboratório a céu aberto. E que isso o Sebrae ajuda bastante, né, como associativo e como esse farol, assim, para justamente pegar as pessoas, né. Trabalhando na parte de varejo digital, eu acho que, assim, quais as iniciativas que vocês têm lá hoje, assim, e para quem está ouvindo a gente, ou para quem está vendo a gente, o que seria interessante, né? Começa assistindo ali um vídeo do Sebrae, como é que funciona isso? Então, a gente tem... O nosso portfólio é enorme. É gigante, né? O Sebrae atende todos os segmentos da economia que faturam até 4 milhões e 800 mil por ano, né? Legal. Se enquadram como pequenos negócios. Então, a gente sempre gosta de ouvir a necessidade e direcioná-lo, né, numa jornada mais customizada, para que ele não precise entender todos os produtos que a gente tem para poder escolher. E a gente aprendeu que também é mais efetivo, assim, né? Então, sobre o digital, a gente tem um portfólio, né, gigante, né, de soluções, que a gente gosta de pegar o cara que nunca pensou em ter presença digital, né, não tem ainda no Instagram, né, ou tem só por ter, né, e não está atuando ali como vendedor, ou o cara que já tem, né, presença digital e quer dar um próximo nível, né, quer fazer com que a performance aumente, o cara que quer se conectar com o marketplace, o cara que não quer se conectar com o marketplace, enfim,
A gente ajuda o cara de acordo com a jornada que ele precisa e tem formatos, né? Consultoria, palestras, cursos, workshops, né? Programas de imersão, visitas técnicas. Então, os formatos principais são esses, para ficar mais didático com a turma, mas sempre uma ajuda bem customizada. O nosso cliente é o cara que, por vezes, ele está deixando de ser pequena empresa, né? E já está com as questões básicas de gestão bem resolvidas, ou o cara que abriu ontem, ou aquele que ainda não abriu e está tendo uma ideia. Então, ou seja, é aquele apoio realmente para justamente crescer e continuar fazendo coisas diferentes. E precisa ser sob medida dada a variedade de demandas. Então, a gente tem um time muito forte de especialistas, né, na linha de frente, tanto nos canais digitais quanto nos pontos físicos do Sebrae, para poder entender e direcionar esse cara para otimizar. Legal. E até legal, Rodrigo, falar que o Fabiano ele tem um toque muito legal e puxa muito para a questão do varejo raiz, né? E teve... É onde eu vim, né? Exatamente. E aí teve também na própria Feira Brasileira do Varejo, ele conduz a parte de visitas técnicas e tudo mais, e tivemos a presença do Lee Peterson aqui, que é um dos grandes ícones da NRF, e ele ficou apaixonado, né? Pela essa questão do varejo raiz como um todo. E como é que tu vê esses novos movimentos do varejo raiz e o quanto ele realmente está sempre pronto para estar inovando, fazendo diferente e mostrando seu diferencial no mercado? Então, assim a gente pergunta, porque o Lee Peterson ter vindo aqui, né, e tecer esses comentários para a gente foi muito legal. E valida também algumas hipóteses que a gente tem, né? De que a gente tem varejo forte no Brasil, que a gente tem até algumas vantagens competitivas, muitas vezes. Eu tive a oportunidade de ficar 1 hora conversando com ele e ele visitou alguns clientes nossos, alguns pequenos negócios. E aí, enfim, deu para ver o quanto ele se surpreendeu com os nossos meios de pagamento, né? Em termos de meio de pagamento, a gente está à frente do varejo americano. Isso dá para ver, realmente. Foi divertidíssimo falar de parcelamento, né? Eles estão querendo entender o que a gente já, né, desenrola porque estamos mais acostumados com inflação, né? E com coisas que, enfim, com dar acesso e outras... A nossa economia é bem diferente da americana. É dinâmica. E aí, essa questão do varejo raiz, eu gosto de simplificar pensando no seguinte, eu venho de varejo de bairro, né, de mãe e pai, né, mãe sacoleira, depois loja de roupa, pai agricultor, depois mercadinho de bairro. Então eu cresci ali e por mais que eu viaje muito estudando, aquelas lições dali do servir, para mim são as mais valiosas. Porque essa não pode deixar de fazer. Sim. Por mais que eu otimize um processo de gestão de estoque com inteligência artificial integrado, que eu tenha câmeras na loja para ver fluxo e melhore o meu mix e minha disposição para... Enfim, posso usar tecnologias e elas vão ajudar muito. Mas com tanto o quê? Eu não erro no básico. Então eu gosto de dizer que o novo varejo raiz, né? É o título da minha palestra. O novo por quê? Porque o novo é tu ficar ligado na tendência. 15% do teu tempo da semana. Né? Para otimizar também o teu dia a dia. Exatamente, tem que seguir melhorando. Sim. Mas eu atribuo que se tu dedicar 15% do teu tempo da semana na pauta de tendência, nossa, tu vai estar no topo da competição. E os 85% é essência, que é o varejo raiz. Então, por isso o novo, né, tendência, te liga na tendência, mas não deixa de fazer essência, varejo raiz. E fazendo as duas coisas, com essa proporção, né, pela experiência que eu tenho de estar, né, tenho 42, desde quando fui concebido, eu estou dentro de uma loja, né, então, para mim, é uma boa fórmula, né, na prática, do que eu já fiz com a minha família e do que eu observo os varejistas que estão dando certo fazerem, né, e então, a soma das duas coisas dá potência. Mas o básico bem feito, por exemplo, né, cara... É só fazer o teste, pega os seus concorrentes e manda um WhatsApp. Ou seja... saber o preço do produto. Não, o legal que você está falando também, a gente falou um pouco mais cedo, talvez assim, aquela planilha de Excel, aquele papelzinho anotado, falando com o cliente, resolvendo pendências do dia a dia, te ajuda muito mais na operação do que você ficar pensando em uma nova tecnologia, em alguma coisa. Lógico, não pode esquecer disso, porque obviamente você vai ficar para trás, que é exatamente o que você está falando, qual é a tendência que a gente tem. Mas eu acho que para quem está ouvindo a gente aqui também isso é uma dica legal. Ou seja, separa uma parte do seu tempo para ver isso, mas assim, vai no básico ali, anota as coisas, faz as coisas ali para não esquecer e atender bem o cliente no final, né? É isso que eu acho que a gente tem. Isso aí. E aqui, por exemplo, assim, hoje tem quantas empresas que de repente passam com você lá no mês, no ano, não sei exatamente
quantas pessoas ou quantas empresas são impactadas aí pelo Sebrae? A gente tem milhares, né, de empresas impactadas. Temos várias linhas, somos um time só no Rio Grande do Sul, em torno de 500 pessoas, né? Legal. E que sua muito para dar conta, porque a demanda é enorme, né? E, ao mesmo tempo, a gente procura segmentar esses clientes em níveis de maturidade de gestão, né? Então, tem alguns que a gente consegue atender muito bem com conteúdos mais diretos, objetivos, à distância, e tem outros que a gente precisa de aquela consultoria, acompanhamento, com densidade, com ida até a empresa várias vezes, né? Tem aqueles que querem ter uma presença, né, em outros mercados, né, nacionais ou internacionais, e a gente também... Vocês conseguem ajudar também. Então, quando eu falei que a gente atua para todos os segmentos da economia, a gente também prioriza aqueles que a gente vai botar mais energia. Sim. Né? E esses são priorizados com base em critérios que envolvem impacto na economia do Estado, possibilidade de geração de emprego e renda, né? Se são portadores de futuro ou não. A gente tem alguns critérios para selecionar esses. Quando a gente chega nesses selecionados, né, dentro do agronegócio, da indústria e do varejo, a gente tem uma estrutura mais dedicada, né, e com produtos e serviços mais especializados para esses. Legal. Então, e ao mesmo tempo o Sebrae também está sempre inovando, fazendo outras ações, e eu gostaria que falasse um pouquinho desse projeto que vocês têm, que foi feito no Shopping Center, né, da loja Tela, né? Tela. Isso, porque é um projeto bem inovador e diferente, mas está à frente sempre dessa visão de vocês também de trazer para a ponta, né? Essas ideias. Conta pra gente um pouquinho. Sim, boa, ali. A Tela é um projeto que ela nos orgulha demais, assim. Né? Ela tinha muita coisa para dar errado. E aí tem uma chance maior de ser inovador, né? No PPT as coisas estavam bem mais fáceis. Sempre é assim. E quando a gente foi rodar, E aí, assim, né, Rodrigo, a gente tinha aquela coisa, pô, a gente vai para os principais eventos de varejo do mundo, né? Pô, o que a gente faz com isso? A gente estava, né, super satisfeito com o que a gente está fazendo. A gente impacta milhares com conteúdos nos diversos canais digitais, né? A gente retroalimenta a estratégia do Sebrae, a gente, enfim, acompanha as empresas que estão com a gente para que elas escalem e cresçam. Mas a gente achava que podia ir um pouquinho além. A gente poderia ter uma própria operação, né, uma operação nossa, a qual a gente pudesse fazer testes sobre as tendências que a gente pega lá e, em tempo real, captar se faz sentido ou não, né, entender junto ao público. E aí a gente foi desenvolvendo esse projeto, né? Então sigam aí @telaloja no Instagram, onde a gente escolheu ser duas coisas. A gente é uma hospedagem de marcas de valor agregado do Rio Grande do Sul e a gente também é um laboratório de varejo. Então a gente faz as duas coisas. Sério, isso é legal. As duas coisas, as ganha, né, numa operação que está funcionando, está lá vendendo nesse momento. Dentro do shopping. Elas, com 23 marcas gaúchas. E ali a gente também tem tecnologias que a gente faz testes, né? A gente está lá testando inteligência artificial para tomar decisões sobre exposição de produto nesse momento. É né? tipo um marketplace de inovação? Olha, não sei se é o que tu pensou exatamente, mas que a gente tem tecnologias que a gente testa ali e também divulga, sim. E a gente tem, então, produtos de 23 marcas gaúchas que estão lá vendendo, que estão escondidinhos aí pelo interior do estado, mas assim, a gente pegou 3 categorias: alimentos e bebidas, moda, né, roupa e acessórios e bem-estar. E dentro dessas 3 categorias a gente selecionou, fez uma curadoria e encontrou, né, uma relação de, 80 marcas que vieram, a gente selecionou 23. E dessa seleção tem harmonia entre si nos produtos. Então é um ponto de venda físico que surpreende quem vai, o consumidor, né? Quando ele vai lá descobrir, pô, não sabia que no Rio Grande do Sul tinha um doce de leite incrível. E só falo dos doces de leite uruguai, nada contra, né? Mas é legal descobrir, né, que tem um aqui. E assim, em roupa, em azeite de oliva, a gente fez um sucesso absurdo com um vinho feito com inteligência artificial, né? O primeiro vinho. Que é gaúcho. Como é que é isso? É muito legal. É um trabalho de um enólogo junto com um IA, resultou num exemplar maravilhoso que está para vender lá na tela e está sendo um sucesso de vendas, né? Um vinho de IA. Ele pega, tu podia passar lá para pegar um, né? Eu podia ter te trazido um também. Ele pega as uvas, mistura o terroir ou não? Como é que funciona isso?
tecnicamente, eu sou um apreciador, não um Eu entendedor. entendi. Mas é assim, eles usaram, né, dos recursos de inteligência artificial para poder- sofisticar a composição. Poxa, que legal, É. cara. E aí quem foi o cara do prompt é um enólogo, né? Sim, sim. E, então, enfim, sucesso absoluto. Que legal. E a gente foi surpreendendo o consumidor, ao mesmo tempo que a gente está testando tecnologias junto com os empresários dessas 23 marcas pequenas, né? Então esses caras estão entendendo, cara, peraí, com R$200, agora vamos ao ponto, né? Para ti aí que tá na dúvida de usar tecnologia, né? Saiba que com R$200 é possível colocar uma tecnologia de inteligência artificial que vai usar as câmeras de segurança do teu negócio para transformar isso em imagem. Essas imagens viram dados e os dados te dizem por onde o consumidor está passando, onde ele está ficando mais tempo, né? E aí tu começa a entender por que tu está vendendo o produto A e não está vendendo B. Então, é possível ter ciência de dados num pequeno varejo, isso que a gente quer comprovar, né? A partir de um uso de tecnologia sofisticada e acessível. com custo acessível. Esse é o ponto. Acessível, A né, gente só cara? está botando tecnologia ali que são acessíveis, né? Porque também não adianta vender uma história que o cara não pode pagar. E no meio dessa história, a tela está cumprindo sua missão. Por isso Assim, a gente que- quer deixar um legado para o varejo Por gaúcho. isso né? que é um grande laboratório, então. E vai seguir sendo. A gente abriu sem data para encerrar e a gente está adorando o que a gente está descobrindo. E para fazer parte disso, hoje, como é Tem uma que curadoria, né, Legal. do Sebrae, com critérios, né, citei ali alguns, mas a gente tem alguns critérios de curadoria que envolve características da marca, presença digital, né, as características do próprio produto, e aí nesse lugar a gente seleciona. Agora a gente Incrível. vai fazer uma virada, saem as 23, ou quase todas elas, do primeiro ciclo de 6 meses, e entram, acho que vão entrar 30 e poucas agora. Ah, legal. É, Aí sempre vai ter esse precisando de ciclo. um ponto maior daqui a tá pouco. expandindo, né? Mas tá ótimo, assim, porque daí o empresário já testei tecnologia, Sim. já ampliei mercado, porque quem nunca compraria de mim em Porto Alegre, que é o maior potencial de consumo do estado, passou a comprar e daí segue comprando dele nos canais digitais, né, utilizando as ferramentas de Sim. e-commerce, e acaba que é um ciclo muito virtuoso. Que legal, cara. E real. Então acontecem as coisas do varejo raiz, né? É. Com 6 dias de operação, deu um temporal em Porto Alegre, nós estamos no 3º andar, goteira, em cima de uma tela de LED. Né? Gestão de crise com 6 dias. É, isso aí, Né? faz parte. E aí a gente aprende junto com eles, né? Como solucionar isso e vive junto com eles. Então é quase um reality show. Que legal. Não é só consultoria de falar, faça isso, não. Faça e Estou faz. contigo aqui para resolver a goteira, né? Como é que legal. faz? Bom, indo para finalmente, Fabiano, quero que tu deixe aí um recado para essa galera toda que está nos assistindo, que está pensando em inovar, está pensando em ir além. Qual é o caminho que tu recomenda, sem esquecer o varejo raiz? Ah, que legal. Eu gosto muito, quando eu converso com empresários, né, da gente... É uma pauta que ela é fácil de entender, mas difícil de praticar, que é a tolerância ao erro, né? Quando eu vivi um tempo lá no Vale do Silício, eu fui para ver tecnologias, mas eu aprendi lá que inovação tem muito mais a ver com diversidade de opinião e entender o erro como aprendizado, né? Isso é uma mudança brutal de cultura para quem é criado aqui na nossa cultura, né? Ninguém te diz para errar, mas todo mundo te cobra para inovar. Pô, mas que hipocrisia é essa? Pensei eu, né? Aí eu procuro contribuir dessa forma, assim, poxa, não só para os donos dos negócios, mas para o time, isso tem que ser cultura. E cultura é aquilo que tu repete todo dia. Sim. Para ficar forte, né? Então, repetir todo dia a possibilidade de conviver com alguns erros para ter uma chance, né? De ser um pouco mais inovador e ser mais competitivo no teu segmento, né? Então, às vezes tem ideias estranhas que chamam a atenção e alguns empresários não colocam em prática, né? Inspirados naquela ideia, porque, pô, o que vão pensar? Isso aqui pode ser ridículo, né? É nesse lugar que tem que crescer. É aí que tu tá perto de ter uma oferta inovadora, né? Então eu procuro conversar a respeito de uma dor que eu sinto também, né? De, pô, peraí, como é que a gente convive melhor com a possibilidade de não ter sucesso da primeira vez, nem da segunda, nem da terceira, mas o que a gente gerou de aprendizado para a empresa nessas vezes que a gente testou? Um jeito diferente de vender, né? E esse jeito diferente de vender é a razão pela qual, às vezes, tu dá motivos para o cliente ir até a tua loja física. De atender o cliente, né? De uma maneira diferente, né? É isso que é legal. Não pode ser parecido com a internet. Não, nem pode, não. Fixo. Porque se for prateleira com produto, tu não dá motivos para ele ir até a tua loja. Agora, se tem alguém lá,
né, melhor preparado, que tem um atendimento divertido, inusitado, com entretenimento, que ensina alguma coisa nova, né, aumenta a cultura, um ambiente que é um hub de conexão entre as pessoas que se interessam por aquele produto. Enfim, dá para fazer um monte de serviços agregados a produtos, Sim. que por vezes não são feitos por falta de tolerância à possibilidade de errar, e aí a inovação não acontece no varejo. Então, se eu pudesse dar uma dica que possam se permitir errar um pouco mais, junto com o time. Legal. E mais, para os líderes poderem ouvir mais a linha de frente. O cara mais importante de uma marca de varejo não é o cliente. Na minha opinião, o cara mais importante é o cara que atende. Porque esse cara que atende, ele tem a verdade sobre a estratégia e ele é a única opção que o empreendedor tem de que a estratégia chegue de uma forma humanizada para o consumidor final. Então, o líder precisa dedicar mais tempo de agenda para o cara da linha de frente, a partir dos últimos anos. Na minha opinião, talvez seja a principal alternativa para o varejo dar certo, né? Mais tempo dedicado de liderança para a linha de frente, para que haja verdade no mercado. O mercado quem é? As pessoas que estão falando com a linha de frente. Sim, né? lógico. E é ele que entra na loja. Então às vezes está havendo, né? Não é às vezes. O tempo inteiro está havendo conflito de gerações. Somos 6 gerações, né, nesse planeta de Deus ao mesmo tempo. 6. É claro que vai dar ruim. É claro que vai dar treta. É claro que vai ter conflito. Então tem um trabalho de liderança que precisa ser reinventado, na minha opinião. E essa reinvenção é sobre ouvir, entender diversidade de opinião, acolhê-las e fazer isso acontecer de uma forma favorável dentro do negócio e não julgar, criticar e dizer que essa geração não funciona e que não vai dar certo aqui. Verdade. Legal. Perfeito. Bom, Fabiano, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso podcast. Uma honra te ter junto aqui. Esperamos que tenhamos tantos outros aí mais à frente, né? É isso aí. Muito obrigado, Fabiano. E para quem ouviu a gente, assistiu, por favor, deixe seu comentário aqui e agradecer de novo aqui a tua presença. Valeu, turma. Prazer estar com vocês aí, Elifas, Rodrigo, galera da Central do Varejo, né, da JET. É isso aí. Tamo junto. Falhou, tá falhado e não se falha mais nisso. Valeu, muito obrigado. Valeu. Esse é o Central do Varejo Podcast.